E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de MQTT em Python. Na nossa última aula, a gente chegou a mostrar quais que eram os elementos básicos para ter uma comunicação em MQTT, né? Vimos o que é um publisher para publicar mensagens, um subscriber para receber. A gente viu como é que funciona o broker MQTT, no caso é o Mosquito que a gente está utilizando. E a gente fez até alguns comandinhos no terminal para fazer essa troca de mensagens e entender como é que funciona isso tudo. Na aula de hoje, a gente vai começar a fazer uma arquitetura de um projetinho para a gente ter um agente, né? Na verdade, isso aqui vai ser um cliente que vai receber mensagens do nosso broker e vai conseguir fazer tratamentos quando necessário. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você deixe o like aqui no vídeo para ajudar a firma, se inscreve no canal para receber mais conteúdos e fica de olho nos materiais que a gente vai publicando ao longo das semanas. Beleza. Eu quero descer aqui rapidinho para mostrar exatamente o que a gente vai fazer nessa nossa aula. A gente já tem o broker, que é um mosquito, e o que a gente vai fazer é essa parte aqui, olha. Vai ser esse serviço aqui, em que a gente vai receber, a partir do MQTT, as mensagens pelo broker, né? E assim, vai abrir uma possibilidade da gente conseguir tratar as mensagens do jeito em que a gente desejar. Até mesmo para a gente conseguir entender quem são os sensores que estão enviando elementos para a gente. A gente vai fazer essa parte porque, assim, como cliente do MQTT, ele é um dos mais interessantes para a gente tratar as mensagens que a gente está recebendo. Antes da gente entrar diretamente no código também, eu tenho que passar esse site aqui, que é esse Steve's Internet Guide aqui, que ele fala muito de MQTT em Mosquito, e ele é principalmente, né, a inspiração aqui para fazer essa playlist. Então, ele fala realmente, olha só, dos métodos que a gente tem, ele coloca e descreve cada funcionalidadezinha que a gente tem a partir do MQTT. Então, isso aqui é uma coisa, é um site bastante interessante, né? Só que algumas partes que eu vou colocar aqui na playlist não estão totalmente nesse site, mas é com certeza uma boa referência. E ele utiliza esse Parro MQTT aqui, essa biblioteca, como meio da gente se conectar no nosso broker. Então vamos pegar, né, aqui no pipe, esse carinha aqui, todos os links eu vou deixar nas descrições, e eu vou agora me instalar, na verdade, né, esse Parro MQTT aqui. Beleza, instalei. Um outro detalhe é, assim, até nas instalações, né, esse cara aqui ele consegue te ajudar. Ele fala um pouco das versões aqui, fala como que fica a parte de diretórios. Beleza, né? Dito isso, vamos continuar aqui. Eu vou fazer, né, uma arquitetura que ela vai ser bem parecida, na verdade, com a ideia de IoT, mas a gente vai acabar vendo isso daqui mais para frente. Vou fazer uma pasta inicial que vai se chamar Application. E aqui dentro, a gente vai iniciar colocando o nosso arquivo init, para a gente conseguir importar e exportar as coisas, né? Vamos colocando esses inits aqui pelo caminho. E eu vou colocar uma outra pasta que vai se chamar configs. E aqui também vou colocar aquele init.py. Ok. Para que essa pasta? É o seguinte, lembra que quando a gente se conectava com o MQTT, a gente fazia um subscriber, a gente fazia o seguinte comando, mosquito sub, e aí eu colocava um -h, localhost, depois um -p com o número da porta, tudo do broker, né? E depois um -t com o tópico. Isso daqui são configurações que a gente vai colocar no nosso projeto em Python aqui. E é o que a gente vai fazer aqui agora, né? Vamos deixar isso explícito em si. Caso você queira implementar variáveis de ambiente, fica à vontade para colocar isso nas configurações a partir de um .env, mas eu vou ser um pouco mais raiz aqui, né? Eu vou colocar aqui, olha, broker configs.py, ok?
Vou colocar aqui, olha, mqtt broker configs é igual a um dicionário. Nesse dicionário, eu vou colocar aqui, olha, host, que é o host, né, do meu broker. Como o broker está rodando nessa máquina, não precisa de colocar 192.68. Eu vou colocar simplesmente localhost. Para a porta, eu vou colocar, porta, isso. Vou colocar a porta básica que a gente já tem utilizado, que é 1883. Eu vou dar um nome para esse projeto aqui em si. E para isso, a gente fala client name. Porque aí o nosso broker vai entender qual é o nome que a gente está dando para esse carinha aqui. E sempre lá no nosso broker vai ser mais fácil de achar ele. Então eu vou colocar client project. Você pode colocar qualquer outra coisa. E eu vou colocar aqui uma propriedade que é o nosso keep alive, que eu já vou mostrar logo em seguida. Vou colocar aqui um valor padrão de 60. Ele é interessante para algumas estratégias, mas eu acho interessante a gente falar o que é o keep alive. Beleza, a gente colocou aqui as configurações do nosso broker. Aqui na nossa pasta de application, vou colocar uma outra pasta chamada main. Vou colocar aqui também o nosso arquivo init.py, né, totalmente em branco, não precisa de mexer. O init é só para a gente conseguir importar e exportar as coisas com facilidade. E aqui eu vou fazer uma outra pasta que ela vai se chamar mqtt connection. Aqui vão ser tudo que vai ser relevante e relacionado à conexão com MQTT propriamente. Vou até colocar aqui, olha, mqtt client connection.py. Beleza? Beleza. E aqui a gente vai realmente começar a utilizar a biblioteca que a gente instalou. Então, aqui vai ser onde que a gente vai realmente colocar as nossas dependências do MQTT. E você vai ver que o MQTT ele nem vai sair dessa pasta. Aqui que vai ficar tudo que a gente precisa. Então, import parro, que é aquela biblioteca que a gente acabou de instalar, .mqtt.client as mqtt. Vou chamar essa parte aqui, né, de MQTT. E vou fazer class mqtt client connection. Vamos colocar o mesmo nome aqui, olha, do arquivo, né, na nossa classe. Eu vou colocar aqui, olha, um init, para ser o nosso método construtor. Porque nesse método construtor, na verdade, eu vou querer que fique aqui todos os elementos, né, que a gente colocou das nossas configurações, né? Isso daqui para a gente vai ser muito interessante do host, do broker, aliás. Então, deixa eu fechar essa janelinha aqui para ajudar a gente. Vou colocar aqui, olha, broker IP, que vai ser uma string. Vou colocar aqui uma porta que vai ser um init. E vou colocar aqui, olha, um client name, que vai ser uma string também, tá lá. E um keep alive, só que eu vou colocar ele em letras minúsculas, espera aí. Keep alive, que vai ter como um padrão default, caso eu não coloque nada, 60. Vou colocar isso tudo aqui, olha, como atributos. Eu quero guardar esse tipo de informação na minha classe. Então, self.port, que é igual a port. Lembrando, né, que isso daqui tudo se refere a atributos privados. Ou seja, só a minha classe vai ter acesso a isso. Ok? Vou colocar aqui, olha, self.client name, que vai ser o nosso client name, e um self keep alive,
que vai ser o nosso KeepAlive. Lembrando que quando a gente criar a nossa classe, a gente vai colocar todas as informações, né, de configurações com o broker, e aí a gente vai ter, né, isso daqui tudo já construído. Agora entra a parte interessante. Vou colocar um método aqui, olha, que se chama startConnection. E vou colocar um self aqui. Tudo que a gente for colocar aqui de informação vai ser colocado, né, também na nossa parte de iniciar as nossas comunicações. A nossa conexão. Então, eu vou fazer o seguinte, mqtt client vai ser mqtt.client, ou seja, da biblioteca que a gente importou, vamos utilizar esse client aqui, e lembrando que para a gente ter uma coisa dessas, eu posso colocar aqui, olha, o meu client name. Isso é bastante interessante, porque o broker vai enxergar esse nosso projetinho a partir desse nome, né? Igual eu já tinha mencionado anteriormente. Vou colocar aqui, olha, mqtt client.connect, e aí ele vai pedir todas as informações do nosso broker. Então, quem é o nosso host? Eu vou colocar aqui, olha, broker IP, beleza? Olha que tem todas as propriedades já aparecendo aqui no VS Code. Então, port, vou colocar desse jeito aqui só para mostrar mesmo, né? Self port. Aqui tem o KeepAlive. Vou colocar um self KeepAlive e vai ser só isso. Tem aqui, olha, bind address, bind port, clean start, tem todas essas propriedades aqui. Não vou entrar exatamente nisso, porque são propriedades um pouco mais minuciosas, né, mais detalhistas em si sobre o projeto em si. Isso não vai ser tão interessante para a gente por agora. E eu vou utilizar uma propriedade aqui, olha, mqtt. Na verdade, client.loopstart. Isso aqui vai ser o seguinte, depois a gente se conectar, né, com o nosso broker, a gente vai fazer com que o projeto ele inicie um loop para ficar toda hora verificando se a gente recebeu mensagens do nosso broker. Então, esse início aqui de loop, ele define para a gente quando que está começando, né, a fazer essa leitura, né, das informações. Caso não venha informação, fica parado, fica aí vendo se vai receber. Se chegar informação, aí a gente vai receber a partir desse loop. E eu vou mostrar na nossa próxima aula como que vão vir as mensagens e de onde que está tirando, né, esse tipo de loop aqui. Mas por hora, é isso daqui que eu estou querendo, né, nesse MQTT Connection aqui. Já esqueci, mas eu já vou colocar aqui esse nosso init.py. Beleza, era isso daqui que a gente queria fazer nessa pastinha aqui. E agora vamos brincar um pouquinho mais. Aqui nessa nossa pasta main, né, deixa a nossa classe aqui paradinha, beleza, ela tá bacana. Eu vou criar um outro arquivo que vai se chamar main.py. E aqui vai ser onde que a gente vai começar tudo, né? Geralmente projetos de firmware, eles têm uma pasta main com uma pasta com um arquivo main lá dentro, que é onde que a gente começa, né, as configurações do nosso projeto. Então, a gente vai fazer isso daqui agora. Eu vou from application.configs.brokerconfigs import brokerconfigs, as configurações do nosso broker, né? From.mqttconnection, mqtt client connection, importa a nossa classe de conexão. Deixa eu abrir aqui pra gente. Beleza. E eu vou ter aqui uma função que ela vai se chamar defStart. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto, né, de conexão com o MQTT. MQTT
client connection é igual a uma instância desse nosso objeto, mas lembrando, né, que a gente tem que preencher com o broker ID, a porta, isso aqui tudo. E tá aqui nas configurações do nosso broker. Deixa eu ver, na verdade é MQTT broker configs, né? Tava colocando errado aqui, ó, na main. Beleza. Então, vou colocar aqui, abrindo. Deixa eu ser um pouco rápido aqui nessa parte. Aqui eu tenho que colocar a propriedade de host. Em seguida, olha aqui, olha, MQTT connection, eu tenho que colocar a porta, né? Broker config. Vamos colocar aqui, olha, port. Beleza? MQTT broker configs. Agora é o nosso client name. E aqui o MQTT broker configs, que é o nosso Keep Alive. Uma dúvida que pode estar aparecendo agora, no momento em que a gente está fazendo esse processo aqui, é o seguinte: poxa, Rafa, mas o seu cliente ele não se conectou a nenhum tópico, não? Cadê o tópico aqui, né? Que similar à nossa fila em RabbitMQ? Cadê o tópico? A gente vai deixar ele para a próxima aula. Por enquanto eu quero só conectar no MQTT, porque isso daqui vai ser interessante da gente ver. Fizemos isso aqui. Feito isso, MQTT client connection.start connection. Vamos começar apenas a nossa conexão, né, com o broker em si. Beleza. Deixa eu fechar aqui, tudo certo. Vou ter um outro arquivo aqui na raiz, vai chamar run.py. E aí eu vou fazer simplesmente como que a gente faz a função main em Python, né? Esse if name aqui. E aqui em cima eu vou fazer o from application.main.main import start, que é a nossa função que a gente acabou de criar. E aqui start. Beleza. Aqui a gente entra para cá, cria o nosso objeto de conexão e inicia a conexão. Beleza. Eu vou pegar aqui o terminal. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma coisa aqui. Mosquito-v, deixa eu abrir o meu broker. Beleza, o broker está aqui. Olha o que vai acontecer se eu rodar esse projeto. Python 3, run.py. Olha só, ele na verdade não segurou a conexão, né? Aqui, olha só, eu entendi que tem uma nova conexão, as client project, ou seja, o nome que a gente deu, né, para o nosso projeto em Python aqui, só que logo em seguida ele foi lá e desconectou. Isso daqui é interessante, porque se a gente for rodando esse nosso projeto, ele sempre vai fazer isso. Ele vai se conectar e aí ele vai abrir a conexão de novo e vai cair. A gente tem que manter a nossa conexão aberta aqui, olha. E isso é muito interessante, porque se você já mexeu com firmwares, por exemplo, ou então Arduino, você sabe que geralmente a gente faz um loop infinito aqui nos projetos para ficar mantendo, né, a conexão e tudo que a gente precisa. E é o que a gente vai fazer. While true pass. Só que, olha só, a gente vai estar fazendo essa nossa conexão aqui e ela vai se manter a partir desse loop infinito que a gente vai colocar. Só que tem uma coisa, para a gente não ficar toda hora vindo e processando nessa parte aqui, mesmo que não tenha nada, geralmente é interessante a gente colocar um import time e fazer isso daqui, olha, time.sleep
0.001. Vou colocar isso daqui. O que está acontecendo aqui? Olha, para o projeto não cair e a conexão se manter, a gente faz um loop infinito e deixa aqui, rodando. Tanto que, se eu colocar agora, olha só, para rodar, ok, a conexão ela está se mantendo. E por sorte aqui também, olha, opa, o meu terminal ele está entendendo que isso aqui está acontecendo, que o meu projeto está rodando nesse loop infinito e ao mesmo tempo está se mantendo a conexão. Tanto que, se a gente ficar parado aqui por um certo tempo, o broker ele vai mandar o keep alive para o meu projeto. O que é esse keep alive agora que você tanto colocou aí? Olha só, se eu chegar e trocar o keep alive, deixa eu vir para cá, para, em vez de em um minuto, colocar, por exemplo, 5 segundos, vamos colocar 3 segundos, para ficar melhor. Olha o que vai acontecer. Está aqui o nosso broker, vou fechar o nosso projeto, beleza? Python 3 run.py. Aqui, olha, ele está trocando mensagens, o meu projeto aqui, com o próprio broker do Mosquito. Essa troca de mensagens aqui, ela é interessante, porque ela está falando o seguinte, olha, eu estou vivo e estou escutando do broker. E o broker está falando, ah, beleza, então toma aqui uma resposta de garantia. E está tendo essa troca aqui em si, né? Isso é para mostrar uma coisa interessante, que é o seguinte, como que ele está recebendo mensagens se ele está preso aqui nesse while true? Se eu coloquei esse loop infinito, ele deveria ficar aqui, aonde que ele está recebendo as mensagens. É exatamente a partir desse loop aqui, e a gente vai entrar num conceito que é de interrupções e callbacks, que é o que eu vou falar na nossa próxima aula. Esse vídeo já está ficando um pouco grande, mas assim, é interessante, se você já mexeu com firmwares, que a gente realmente declara uma parte em cima de configuração e um loop infinito para manter o nosso firmware rodando. A mesma coisa acontece aqui quando a gente levanta uma conexão, um client MQTT. Então, gente, tenta entender tudo que eu fiz aqui no projetinho, né? Toda essa arquitetura aqui, e principalmente como é que está funcionando esse tipo de coisa. Não é muito usual a gente ver isso quando a gente faz APIs, né, REST em web, mas é muito interessante a gente ver esse processo todo aqui acontecendo. A gente vai mostrar na nossa próxima aula o que são os conceitos de interrupções e callbacks, e principalmente vamos fazer essa troca de mensagens por aqui, né? Vamos receber mensagens por sensores, por exemplo, né? Vamos simular isso. E, bom, a gente ainda está aqui, olha, com a troca de mensagens a partir do broker. E beleza. Gente, por hora é isso que eu queria apresentar para a gente. Vamos continuar na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.